Para a mãe de pavão, Dona Marlene, é só botar mais água no café e fermenta o bolo que sempre cabe mais um. Constrangimento que Miller jamais pensou viver. No andar de cima da casa, ele tenta erguer um puxadinho. Você vê que, como a reportagem fala, ele nunca pensou que iria passar por essa situação, né? E isso é muito comum quando a pessoa mora aqui, bastante dinheiro, normalmente ela não pensa que essa situação vai mudar. Algumas pessoas não chegam a fazer qualquer pé de meia, como as pessoas dizem, né? Reservar algum dinheiro ou algum patrimônio para a época de vacas magras. E como a gente pode ver, ele nessa época aqui estava lutando para terminar esse puxadinho, né? Mas vamos ver o que é que mais a reportagem nos mostra. Aqui em cima, dando uma reformada aí, daqui a pouco ela tá pronta. Em 20 anos de carreira, Miller jogou em 12 clubes. Com rapidez, habilidade e visão de jogo, se tornou um dos principais jogadores do país entre as décadas de 80 e 90. Então aqui tem uma observação interessante, né? Fala que entre as décadas de 80 e 90 ele acabou se tornando um dos principais jogadores do Brasil. Tanto é que menciona, né, que ele participou de 3 Copas, apesar dele não, que eu lembro, ele não jogou na Copa de 94, ele fez parte, se tornou campeão do mundo. E outra coisa importante que menciona aqui é que ele teve uma carreira de 20 anos no futebol, né? Então, durante 20 anos ele, né, teve uma carreira e vamos ver o quanto ele ganhou de dinheiro em algumas fases dessa carreira. Foi um dos maiores caras que eu já vi jogar, e nem sempre o jogador que aparece, apesar de ser um craque que aparecia, velocidade, fazia gols e tudo, mas nem sempre era aquele que era evidente perceber a importância dele. Se ganhou dinheiro pra caramba, né? Não dá pra dizer, né? Graças a Deus, com muito dinheiro, né? Você vê aqui, né? O repórter fala e ele confirma, né? Ganhou bastante dinheiro, né? Graças a Deus. Se jogasse hoje, ganharia muito mais, porque hoje no futebol os jogadores ganham muito bem, né? São muito bem remunerados. Mas dá. Ele destaca que se jogasse hoje ganharia muito mais. Mas vamos ver como era o estilo de vida dele para a época, né? Vamos ver se Pode dizer que essa diferença faria com que ele tivesse uma vida na época do auge dele, se por acaso ele tinha uma vida simples. você já pegou uma geração que veio Década de 90, década de 90. Pronto, o repórter fala, né? Você já pegou uma geração que já viveu bem, né? Por quê? Porque nos anos 60, 50, na época de Garrincha, na época daqueles jogadores que participaram da Copa de 58, 62, eles não ganhavam dinheiro, né? Assim, a maioria dos jogadores não era uma época em que se ganhava muito dinheiro. A maioria deles terminou pobre, Garrincha morreu pobre, se eu não me engano ele morreu com problema com alcoolismo. Mas assim, existem diferenças entre essas fases, mas essa fase aqui os jogadores já ganhavam um bom dinheiro. Os jogadores ganhavam muito bem. Lá na Itália. Na Itália também. Para se ter uma ideia, fazendo uma simples comparação, um jogador de alto nível chega a ter um salário de R$100 mil por mês num grande clube brasileiro. Em 20 anos, esse jogador receberia R$24 milhões. Pronto, aí fala aqui, né? Um jogador no futebol brasileiro, aí em 2011, essa reportagem, ganhava R$100 mil por mês. Isso se não for aqueles poucos jogadores que são os principais jogadores do campeonato, né? Que no caso dele, aí faz essa comparação que em 20 anos de profissão teria sido um montante de R$24 milhões. Sem contar luvas, prêmios e bichos. Pronto, sem contar esses prêmios a mais, né? Quando ganha um campeonato, eles têm um bônus. E aí ele cita essas outras coisas, ainda teriam aí propaganda, publicidade e outros valores que o jogador eles acabam recebendo, né? Miller nem sabe quanto ganhou ao todo, mas perdeu praticamente tudo. Pronto, aí a reportagem fala aqui, né? Miller nem sabe quanto ganhou ao todo, mas praticamente perdeu tudo. Então, como é que uma pessoa, né? Vamos aí assumir que ele ganhasse R$100 mil por mês.
que talvez ele ganhasse até mais. E que daria 24 milhões em 20 anos. Ele trabalhou durante esses 20 anos, ele trabalhou constantemente, né? Muitas vezes as pessoas, elas participam daquele sorteio que se premia um carro, um prêmio de 300 mil reais ou um prêmio de 1 milhão, e a pessoa, às vezes um prêmio, eu não vou nem citar um prêmio de 1 milhão, mas às vezes um prêmio desses sorteios que você compra a tabela e marca lá os números, às vezes o prêmio é 300 mil e quando passa a propaganda desse sorteio, você vê algumas pessoas dizendo, se eu receber esse valor, nunca mais eu trabalho na vida, o que é pura ilusão, né? Na verdade, num prêmio desses 300 mil reais, a pessoa não tem nem noção quanto custa uma casa e um carro, porque ela imagina que não vai trabalhar nunca mais vai trabalhar na vida e ainda tendo uma vida de filme de Hollywood, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que o Miller, pelo menos, ele pode ter ganho 24 milhões, trabalhou durante esses 20 anos seguidos e ele não ficou com valor nenhum. Como é que será que isso ocorreu? Quando você é jovem, você sempre gasta dinheiro, até desnecessariamente, né? Você não tem um preparo psicológico para fama, para o sucesso, você acaba gastando muito dinheiro. E aqui, isso aqui é uma coisa até triste, né? Que ele menciona, quando você é jovem, você acaba gastando muito dinheiro, até desnecessariamente. Não tem preparo psicológico para a fama e para o dinheiro. A maioria desses jogadores, eles foram meninos, né, adolescentes pobres, que não tiveram oportunidades e também não tiveram preparo. Hoje em dia, além de jogadores, provavelmente os principais ganharem mais, hoje em dia me parece que eles são mais bem preparados, têm assessores, normalmente eles têm assessores que coordenam isso e ajudam a fazer os investimentos. O que não quer dizer que se eles não tomarem cuidado e não fizerem o bom gerenciamento do que eles ganham, eles não possam se encontrar numa situação como a do Miller hoje. E agora vamos ver aqui o que a reportagem vai mostrar do estilo de vida que ele teve. E aí vem um monte de amigo assim, né? Isso tem sempre, né? Tem. Todo jogador de futebol que está no seu auge, pleno de fama, sempre tem aquelas pessoas que vêm tentar aproveitar do seu sucesso. Ouviu aqui? Todo jogador de futebol, você que aí sonha em ser jogador de futebol e ficar rico por ser jogador de futebol, que aqui é mencionado nessa parte, né? Normalmente, jogadores de futebol, quando estão na fama, sempre tem aquelas pessoas que tentam se aproximar, né? Muitas vezes bancam festas, festa para todo mundo e daí em diante. Mas muitos que ganharam bem menos talvez que o Miller, muito menos ainda, estão melhor assim porque souberam fazer um investimento. Em vez de você comprar um carro, você comprou um apartamento, você comprou uma loja comercial que é o resto da sua vida. Aqui pronto, aqui foi muito legal essa parte, que foi um ex-jogador também, foi famoso na sua época, e ele menciona, né? Muitos jogadores que ganharam menos do que o Miller estão até numa situação melhor do que ele. E o que é que ele menciona? No lugar de você comprar um carro, você compra um apartamento, uma loja comercial, né? Investe o dinheiro. Então, a gente vê que se confirma mais uma vez o que eu mencionei no início desse vídeo, né? Muito mais importante, muitas vezes, do que o que você recebe é o que você gasta, porque esse próprio exemplo que o Luizão falou aqui, pessoas às vezes ganham bem menos do que você e elas acabam em 10, 15, 20 anos tendo mais do que você, mesmo você ganhando muito mais do que elas, né? Porque aquela diferença, o gasto que você tem a mais todos os meses, quando vai se somando, se torna um montante de gasto, um gasto muito grande. E aqueles investimentos que você faz, mesmo que sejam investimentos menores, mas sejam constantes, aquela poupança que você faz em 10, 15, 20 anos vai fazer uma grande diferença também.